Os versos contam a história do Brasil. Cada estrofe foi escrita por este educador, o professor Flávio Márcio. Para os íntimos, professor FM. A partir de 2003, eu comecei a pensar em colocar poesias na sala de aula. Eu encontrei algumas poesias de Fernando Pessoa e alguns livros de história que traziam versos em que pudesse explicar um pouco melhor o fato, para que ela ficasse mais agradável. Então eu resolvi fazer uma síntese, mas é uma síntese que ela provoca, né? Você ali, a partir daquelas palavras, aquela narrativa histórica em síntese, você acaba tendo palavras que levam ao questionamento, que levam à provocação. Ele não é nenhum Castro Alves, mas também revolucionou. Levou para a sala de aula um exercício inovador. Na história, eu só gostava da história de outros lugares, de outros países, mas a brasileira eu nunca me interessei muito. E com o professor FM falando sobre a história do Brasil, desse jeito inovador dele, eu estou passando a gostar mais, a me interessar mais. Ouro Preto foi nomeado pelo rei como ministro da salvação imperial, mas a crise real não se desfez. O império tinha estágio terminal. Não adiantaram as reformas, a república queria o poder. O exército já estava em forma, faltava Deodoro se convencer. Tudo acontece em Cajazeiras 6, no Colégio Estadual Ana Bernardes, e os alunos já não sentem mais tantas dificuldades. FM, ele tirou uma forma melhor para ensinar os alunos, bem diferente daquela forma tradicional. Ele ensina de uma forma melhor, se dedica e tenta trazer o melhor para os alunos. Eu já gostava de história, já tinha um fascínio pela história antes de conhecer FM, mas depois de FM eu comecei a gostar mais porque eu acho que ele é um professor que ensina de uma forma clara e objetiva. Isso deixa as aulas sempre mais agradáveis. Eu não gostava de história, porque até por ser um assunto, né, de antigamente é meio cansativo de entender, mas o professor trouxe as aulas interativas com vários vídeos e os versos deles. É super criativo, é um verso até pequeno, mas resume e foca bem o objetivo da aula. Em cada folha desta, uma parte da história, muitas vezes esquecidas na memória. Ao invés de preparar uma aula da maneira tradicional, eu fui preparando essa aula em versos. Então, assim, é mais ou menos uma aula que eu tenho ali no verso que facilita para mim e para os alunos também. Olhando assim, parece um assunto cabeludo, mas que nada, é só mesmo conteúdo. Além dos versos, os vídeos ajudam a tornar esta uma das aulas mais esperadas pela garotada. Esse prazer, como o professor mesmo diz, com o jeito inovador dele, isso está refletido nas nossas notas. Eu tinha muita dificuldade em aprender história, mas esse ano foi o melhor ano para mim aprender história, tanto é que minhas notas melhoraram muito. Também com o ensino dele, as minhas notas melhoraram em história, mas realmente ele é um professor excelente, como os outros também. Mas ele é um professor nota 10. Hein? A cada declamação, um aluno levanta a mão e a dúvida aparecendo é o assunto se esclarecendo. Aqui no texto está falando que a economia ficou nervosa. Por quê? Lembra o que a gente falou? Que na verdade o Brasil era um país agrário, lembra? Então a gente vai ter, dentro dessa política de Rui Barbosa, uma primeira crise econômica forte. Quer dizer, a República nasce já com problemas econômicos fortes. A economia ficou nervosa nesse sentido, ou seja, ela não conseguiu atingir o objetivo que era avançar, crescer. E de verso em verso, de prosa em prosa, os alunos treinam a concentração e a literatura. É uma forma bacana de aprender a história colonial, imperial e republicana. Ele é um professor que passa muitos versos, vídeos, e aí na hora da prova faz lembrar muita coisa, ajuda você no raciocínio, muito bom. E se você não notou, eu fiz tudo em forma de verso, em homenagem ao professor. E ele também é o autor deste livro transformador. Aqui tem 180 versos que podem mudar o seu universo. E ele faz com que essa disciplina seja mais contextualizada, ela é atualizada, os meninos usam os recursos tecnológicos e eles acabam se envolvendo com o aprendizado. Yuri se inspirou e voltou a ser aluno do professor. Daqui quer levar para os outros o que o mestre ensinou. Eu vim para cá porque eu queria fazer meu estágio e aí desde 2006
2006 que eu já ouço a fama de FM, de ser bom professor de história desse colégio, os alunos que concluíram, saíam falando. Aí eu queria uma boa referência como professor, aí diante de todas as indicações do que eu já vivi, eu escolhi fazer meu estágio com ele. Essa forma, sabe, de ensinar diferente, sabe, de chegar a marcar a vida dos alunos, fazer com que eles aprendam de verdade, ter essa preocupação como ele tem, que eu vejo aqui no terceiro ano, se eles estão aprendendo, se eles estão evoluindo, e fazer com que o assunto realmente entre na vida deles. Os versos são só uma parte desta aula que virou uma grande arte. E como em toda apresentação, o público aplaude de montão.